Geralmente, quando a gente olha para o planejamento de um negócio, a sensação é tipo de estar projetando um avião no papel, né? Uhum, total. O ambiente de uma planilha de Excel aceita absolutamente tudo. Exatamente. A gente desenha a aerodinâmica, calcula o peso, faz ali toda a matemática financeira e, no papel, a aeronave voa perfeitamente. O dinheiro entra, o produto sai, o lucro aparece. É tudo muito limpo. Sim, e muito reconfortante na teoria, né? As pessoas que empreendem adoram essa fase porque as regras comerciais parecem estar sob controle absoluto de quem está na gestão. Pois é. Mas aí, quem está com esse avião de papel lindamente desenhado decide buscar combustível de verdade. E dá de cara com o universo dos editais públicos e das chamadas de fomento. Que é onde a realidade bate na porta. E como bate? De repente, não é mais um desenho no papel. Sabe, como colocar o avião num túnel de vento de altíssima pressão. A gente olha para um documento de dezenas de páginas, cheio de anexos, regras de desclassificação sumária, jargões. Nossa, o juridiquês assusta muita gente logo de cara. Assusta demais. O cenário fica, honestamente, assustador. Fica parecendo um labirinto que foi projetado para fazer a pessoa desistir. Então a missão da nossa imersão de hoje é justamente desligar esse túnel de vento por um momento. Uhum. Trazer uma luz para essas páginas, né? Exato. Facilitar a compreensão dessas regras. O objetivo é fazer com que artistas, produtoras e empreendedoras se sintam com segurança total na leitura, na escrita e na inscrição de projetos. E claro, para que a nossa audiência tenha as melhores ferramentas possíveis, é fundamental dar o devido crédito, né? Com certeza. Esta análise estratégica é um oferecimento de Rodrigo Varanda, que é artista, produtor cultural e redator técnico com uma experiência super sólida e comprovada na elaboração e aprovação de projetos em editais nas esferas municipal, estadual e federal. Uhum, uma bagagem gigantesca. E o Rodrigo é o fundador do Varanda Verso, que atua como uma engrenagem criativa essencial para valorizar artistas independentes e comerciantes locais. Tudo isso com um foco gigantesco em acessibilidade, autonomia e fortalecimento de trajetórias reais. Sensacional. E para mantermos essa trajetória real e, acima de tudo, blindada contra erros, a gente precisa trazer aqui a voz da razão com o nosso aviso de proteção jurídica obrigatório. Manda ver. A nossa conversa de hoje, por mais detalhada, profunda e analítica que seja, de forma alguma substitui a leitura integral do edital oficial, certo? A fonte primária de hoje, e quem tem interesse em submeter um projeto deve buscar esse documento na íntegra para consulta, é o edital público número 0126, Projeto Empreendedoras Globais RME e Apex Brasil, incluindo obrigatoriamente todos os seus anexos técnicos. É lá que moram as regras definitivas e oficiais. Perfeitamente colocado. Feita essa base de segurança, vamos olhar para o cenário maior. Do que se trata esse documento gigantesco, né? Temos aqui uma parceria de muito peso institucional. Muito peso, sim. De um lado, a Rede Mulher Empreendedora, a RME, que já tem mais de 15 anos de estrada e o impacto direto na vida de mais de 2 milhões de mulheres no país. É um número absurdo. E do outro lado, a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O objetivo central dessa união é, fortalecer negócios liderados por mulheres para que tenham capacidade real de inserção no mercado internacional. Uhum. E tem um detalhe que salta aos olhos logo de cara, né? Existe uma lupa fortíssima, uma prioridade bem clara colocada sobre as regiões Norte e Nordeste. Pois é. Eu confesso que, lendo as primeiras páginas, a impressão que dá é de um passaporte em branco. A participação é totalmente gratuita, não gera nenhum tipo de vínculo empregatício com as instituições organizadoras e oferece 480 vagas distribuídas em 8 turmas. Sim, mas claro, para carimbar esse passaporte é preciso saber exatamente quem tem permissão para embarcar. E o que é fascinante aqui é como o edital define esse público-alvo. Como assim? É que ele cria uma peneira inicial muito específica na figura da liderança, mas mantém uma abrangência setorial que é quase universal. Vamos aos requisitos básicos. Para que uma candidatura seja válida, é estritamente necessário ser mulher, ter 18 anos ou mais e ser fundadora, sócia ou a responsável oficial pela gestão do negócio. Ah, entendi. E a empresa em si? A empresa não pode ser só uma ideia solta, sabe? Ela precisa estar formalizada.
Isso significa ter um CNPJ ativo, operante e possuir toda a situação financeira e documental rigorosamente em dia. Certo. E, como o próprio nome do programa sugere, é preciso demonstrar um interesse real, tangível e viável em iniciar ou ampliar a atuação internacional desse empreendimento. Ok, vamos testar um pouco essa questão da abrangência universal que você comentou. Lendo essa exigência de exportação, me veio uma dúvida muito prática. E se quem está do outro lado ouvindo a nossa análise tiver um negócio de um setor extremamente regionalizado? Tipo o quê? Digamos, uma padaria de bairro, ou uma pequena clínica de prestação de serviços de estética, ou até uma consultoria local. Exportar pão francesquente ou serviço de massagem parece inviável pela própria natureza da física, né? Existe chance real de aprovação para negócios assim? Ou o edital secretamente só quer empresas de tecnologia e manufatura? Olha, excelente provocação. E a resposta está escrita de forma muito clara lá no item 4 do edital. Todos os setores da economia são elegíveis, sem exceção. E aqui entra o grande pulo do gato para quem vai desenhar o projeto. A banca avaliadora não vai julgar a categoria do negócio na sua forma física atual. Eles vão avaliar o potencial de adaptação e a escalabilidade desse produto ou serviço para o mercado internacional. Peraí, como assim? Pode dar um exemplo prático de como a burocracia enxerga isso? Porque ainda está meio abstrato para mim. Claro. Vamos pegar o seu exemplo da padaria de bairro. Obviamente, não se exporta o pão francês assado na hora para o Japão. Mas a inteligência do negócio não é apenas o pão. Se essa padaria desenvolver uma receita exclusiva de fermentação natural com ingredientes de um bioma brasileiro específico, ela pode exportar a propriedade intelectual dessa receita. Nossa, genial! Ela pode estruturar um modelo de franquia da marca, sabe? Ela pode exportar a metodologia de gestão de estoque que torna a padaria tão lucrativa. Uma clínica de estética local pode não exportar o serviço manual, mas pode empacotar os protocolos de atendimento e treinar clínicas no exterior através de plataformas digitais. A avaliação foca na visão de expansão de quem lidera o negócio, não na limitação da loja física. Uau, isso vira a chave completamente. Muda totalmente a forma de escrever a proposta. Não é sobre o que a empresa faz hoje na esquina. É sobre o ativo de inteligência que a empresa construiu e que pode viajar sem fronteiras. Exatamente. O edital procura negócios que consigam transformar rotinas locais em metodologias exportáveis. Beleza. Entendido o conceito de quem entra, a gente precisa falar sobre as barreiras físicas dessas vagas. O documento fala em 480 vagas, mas elas não estão jogadas ao vento. Existe uma arquitetura quase de engenharia social na distribuição dessas turmas. Grupos prioritários, grupos exclusivos. Como funciona essa matemática das vagas na prática? Então, o projeto é milimetricamente dividido em 8 turmas. 4 delas são turmas presenciais, que vão acontecer fisicamente nas cidades de Salvador, Manaus, Belém e Recife. As outras 4 turmas são totalmente online. E o documento desenha uma política de priorização que é inegociável. A prioridade absoluta é para negócios do Norte e Nordeste, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pertencentes a grupos subrepresentados e empreendedoras que são as principais responsáveis pela provisão financeira familiar. E vasculhando o anexo das turmas, tem um detalhe fundamental nessa estrutura que não pode passar batido de jeito nenhum. A turma 5, que é uma das modalidades online, não tem apenas prioridade. Ela é uma edição especial, exclusiva para mulheres negras e indígenas. Isso mesmo, exclusividade total. É uma ação afirmativa direta, uma reserva de mercado institucionalizada para garantir equidade no acesso à internacionalização. E sobre as outras turmas online, a dinâmica de preenchimento das vagas para quem não é do Norte ou Nordeste me pareceu curiosa. As vagas online só são abertas para candidatas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, se sobrarem cadeiras vazias. A melhor forma de entender esse mecanismo é pensar numa eclusa, daquelas usadas em rios para controlar o nível da água e permitir a passagem de navio, sabe? Sim, estou imaginando a cena. O edital funciona como uma eclusa econômica. Primeiro, a comporta se abre exclusivamente para garantir o preenchimento total pelo público-alvo principal daquelas regiões prioritárias. A água enche aquele compartimento primeiro,
Só depois, se e somente se houver margem de vagas não preenchidas, a segunda comporta liberada para as demais regiões do país. Isso não é um mero detalhe administrativo, isso demonstra um compromisso brutal com a descentralização do eixo econômico brasileiro. Impressionante. Bom, agora que sabemos exatamente quem pode se inscrever e como funciona a fila para entrar, precisamos entender o que acontece lá dentro. Porque, analisando as páginas de cronograma, fica evidente que isso não é um cursinho de final de semana, né? Ah, passa longe de ser um cursinho. É uma jornada complexa. Parece uma linha de montagem onde a peça vai sendo testada sob pressão em várias estações diferentes. O documento fala em 5 etapas. Essa visão de linha de montagem e teste de pressão é a mais adequada, viu? A jornada formativa exige muita resiliência e tem 5 etapas progressivas, onde uma destrava a outra. A primeira etapa é a seleção pura e simples da inscrição. Ok, o funil inicial. Isso. A segunda etapa é o que eles chamam de capacitação da RME. Aqui o foco é duplo. Abrange as hard skills, que são os conhecimentos técnicos pesados, como planilhas de precificação para exportação e noções de logística internacional. E abrange as soft skills, que focam na mentalidade internacional e na construção de um pitch afiado, aquela apresentação curta de negócios. E como isso acontece na prática? Para o formato online, isso ocorre via Google Meet de forma síncrona, ao vivo, em 2 encontros. Para o formato presencial, é uma imersão de 8 horas intensas em um único dia. Eu vou dar uma pausa aqui e confessar uma certa confusão inicial quando eu li isso. Por que focar tanto tempo em soft skills, em mentalidade, logo no começo? É contraintuitivo para você. Um pouco. Não faria mais sentido ensinar a pessoa primeiro a emitir uma nota fiscal de exportação ou preencher um formulário alfandegário para depois se preocupar com a postura dela numa reunião? Olha, se a gente conectar isso ao panorama maior do comércio exterior, faz todo o sentido inverter essa lógica. A experiência mostra que a técnica, a emissão da nota, a burocracia aduaneira, tudo isso se resolve contratando um despachante ou uma boa assessoria contábil. É verdade. Isso dá para terceirizar. Sim, mas se a liderança do negócio não tem a mentalidade adequada, se não sabe negociar com culturas diferentes, se tem medo de apresentar a própria proposta de valor em 3 minutos para o investidor estrangeiro... A operação afunda antes mesmo de chegar na parte burocrática. Exatamente. A mentalidade precisa ser ajustada antes da matemática. O edital sabe disso. Faz todo sentido. A peça precisa aguentar a pressão psicológica antes da técnica. É como um decathlon, né? Não adianta correr muito na primeira prova e não aparecer para natação. E depois dessa segunda etapa com RME, vem a terceira estação dessa linha de montagem, que é o ambiente da Apex Brasil. Exato. A etapa 3 é o curso EAD da Apex Brasil chamado Mulheres Além das Fronteiras. Aqui o jogo muda de figura. Diferente dos encontros ao vivo da etapa anterior, agora são 10 horas de carga horária assíncrona. Ah, então a pessoa faz no próprio tempo? Isso, dentro do prazo estipulado, claro. Esse curso aprofunda ainda mais as diretrizes técnicas e sociocomportamentais. Concluindo esse EAD obrigatório, a participante chega à etapa 4, que é uma avaliação global de todo o percurso. A banca não vai medir apenas o faturamento da empresa, mas o nível de engajamento demonstrado pela candidata em todas as fases anteriores. O que faz total sentido para peneirar quem está realmente afim. E quem sobreviver a esse rigoroso funil alcança o prêmio final, a etapa 5, o Pitch Day. Que é onde as 10 melhores empresas de toda a jornada vão apresentar suas operações para uma super banca formada pela Apex Brasil e pela RME, ganhando a possibilidade de acessar feiras internacionais, rodadas de negócios de alto escalão e missões comerciais. É a formatura com honras dessa jornada, mas... aí é que a coisa fica realmente interessante. Lá vem. Quando a gente fala de chegar entre as 10 melhores, a tendência natural é pensar: para perder essa vaga eu preciso ter um modelo de negócios ruim, ou o meu produto precisa não ter mercado. Mas, lendo as regras de eliminação, a verdade é bem menos glamourosa, né? Muita gente incrível não perde por falta de qualidade do produto,
perde por tropeçar em regras administrativas puras, verdadeiras armadilhas técnicas. Nossa, e como perde? Essa é a parte mais crítica da nossa análise. O primeiro ponto de eliminação sumária está logo na largada, no formulário de inscrição. A regra é rígida. A pessoa interessada só pode escolher uma única turma, seja ela online ou presencial. Apenas uma. Ao mesmo tempo, pensando, vou marcar tudo para aumentar minhas chances de ser chamada em qualquer uma. O sistema lê isso como infração da regra e a inscrição é imediatamente invalidada. Já era. Já era. Outro detalhe, se a escolha for presencial, esquecer de assinalar a cidade-sede é eliminação direta. Parece bobo, mas eu imagino a dor de ter uma empresa fantástica desclassificada por causa de um checkbox num formulário online. Agora, o que me deixou impressionado mesmo foi o item 12 do edital, sobre a convocação das selecionadas. É a verdadeira guilhotina do processo. Quem passa na primeira fase recebe um e-mail oficial do endereço projetos@rme.net.br e a partir do milissegundo em que esse e-mail bate na caixa de entrada, um cronômetro começa a correr. Faltou a resposta. Não importa se a mensagem foi parar na lixeira, se caiu na aba de promoções ou se a pessoa tirou o final de semana para descansar e não abriu o computador. É caixão e vela. É desclassificação sumária. A fila de espera roda e a vaga é transferida na hora para a próxima empresa da lista. A responsabilidade ativa de monitorar todos os canais de comunicação oficiais é um dever exclusivo de quem se inscreveu. Isso me traz de volta aquela tese de que o edital é uma simulação da realidade. 3 dias parece pouco tempo para um aviso tão importante. Mas se a gente pensar bem, se a gestão de uma empresa não consegue monitorar uma caixa de entrada e responder a um e-mail crucial em 3 dias úteis, como essa mesma gestão vai lidar com um container que ficou preso na alfândega em Xangai por causa de um documento faltando? Sabe? Pois é. Como vai lidar com um fuso horário de 12 horas de diferença para fechar um contrato na Ásia? É exatamente isso. E isso levanta uma questão importantíssima sobre o propósito das regras burocráticas. Elas não estão ali apenas para organizar papéis. O edital testa a prontidão e a postura corporativa da candidata desde o dia 0. E essa exigência de engajamento contínua, né? Para chegar naquelas 10 vagas do Pitch Day, o documento exige provas físicas de participação, certificado de presença mínima nas aulas ao vivo, certificado de conclusão do EAD da Apex Brasil e, principalmente, relatórios preenchidos das pesquisas de satisfação e das atividades práticas. Ficar de câmera desligada e não interagir significa para a banca inércia. E a inércia elimina. É um jogo duro. Então, o que tudo isso significa na hora em que os avaliadores sentam, olham para os projetos sobreviventes e começam a distribuir notas? Porque a arquitetura de pontuação me chamou muita atenção. Nós temos 2 matrizes diferentes aqui, o que gera uma reflexão profunda sobre o que o mercado atual valoriza. O sistema de avaliação é muito sofisticado. Ele divide as notas em pesos bem distintos dependendo da modalidade. Para quem concorre nas turmas presenciais, a nota máxima que um projeto pode atingir chega a 60 pontos. Já para quem concorre nas turmas online, o teto da pontuação vai até 100 pontos. Eu confesso que travei nessa parte. 40 pontos de diferença. Parece uma penalização enorme para quem vai fazer presencialmente. Por que essa discrepância? Não é uma penalização, é um mecanismo de compensação. O que é fascinante é olhar de onde vêm esses 40 pontos extras na modalidade online. Eles são inteiramente baseados em critérios territoriais e de impacto. A banca exige que a candidata online comprove que o negócio dela cria vínculos com a economia regional, gera impacto socioeconômico na comunidade local e promove inovação regional. Entendi. A lógica por trás disso é brilhante. Quando a capacitação é presencial, em Manaus, por exemplo, o evento por si só já movimenta a economia da cidade, hotéis, transporte, alimentação, a troca de contatos cara a cara, a riqueza circula ali fisicamente. Mas no online, a candidata está na frente do computador na própria sala, né? Faz sentido. Então, para ter a mesma competitividade, ela precisa provar documentalmente que a empresa dela, mesmo operando à distância, funciona como um sistema de irrigação econômica para o território onde ela vive.
seja comprando matéria-prima exclusivamente de pequenos produtores da vizinhança ou empregando pessoas de áreas vulneráveis. É uma cobrança de impacto social ativo, sem dúvida. E olhando as entrelinhas dessas matrizes, fica muito claro o perfil de negócio que os avaliadores querem encontrar. O edital dá pontuações valiosas para empresas onde a mulher figura como a principal provedora financeira da família. Existe também um peso gigante para negócios que já possuem algum tipo de maturidade digital comprovada, como canais de e-commerce ativos dentro do Brasil. A lógica é implacável, né? Se a empresa já consegue vender, faturar e entregar de forma estruturada usando a internet no mercado interno, o degrau para fazer a mesma coisa exportando é muito mais seguro. Com certeza. E, claro, a presença inegociável da sustentabilidade socioambiental, as famosas práticas ESG. Uso responsável de recursos naturais, a gestão de resíduos, o impacto positivo na qualidade de vida da equipe. Hoje, ESG não é mais um bônus ou uma peça de marketing para colocar no site, sabe? O edital deixa claro que essas práticas são critérios centrais. Quem não tem, tira nota baixa e não passa. É um recado bem direto do mercado. E isso culmina na política de desempate, que é onde a engenharia social do edital atinge o seu ápice, eu diria. Em um cenário com milhares de inscritas para poucas vagas, o empate de notas não é uma possibilidade, é uma certeza matemática. E quando o painel mostra duas empresas com a mesma nota competindo pela última vaga, quem entra? É aí que o documento estabelece uma hierarquia de desempate que prioriza a mulher que é a provedora principal da família, a mulher que é mãe, a mulher negra, imundígena ou quilombola e, preste muita atenção nisso, prioriza um negócio que fatura menos de 2 salários mínimos por mês. Fatura menos? Isso é surpreendente. Sim, e isso destrói aquele mito de que fomento à internacionalização é apenas para empresas milionárias. Dar a vaga em caso de empate para o negócio que fatura menos é o reconhecimento do conceito de utilidade marginal do capital. O desenvolvimento que esse conhecimento vai gerar na vida daquela pequena empreendedora e de sua comunidade é muito maior do que na empresa que já fatura milhões, entende? Claro, o impacto é transformador. É o fomento estatal e institucional sendo usado de forma cirúrgica para reparação histórica e justiça econômica. É a democratização do acesso à riqueza internacional. É a estruturação da equidade sendo feita por meio de planilhas e burocracia. Fantástico. E isso nos leva a uma reflexão estratégica sobre o cenário cultural e empreendedor, que para mim é a grande mensagem escondida em todo esse processo. Tem muita gente que analisa um edital desses e pensa, nossa, mas internacionalização, mercado externo, o meu negócio ainda é tão inicial, acho que não está com preparação para isso, nem vou tentar. Mas mesmo para quem sente que não é o momento de despachar produtos através de um oceano, o simples exercício de preparar a própria empresa para atender aos rigorosos critérios desse documento já é um divisor de águas. Totalmente. O edital funciona como um diagnóstico de saúde empresarial de altíssimo nível. Exatamente. O edital é a academia de ginástica da gestão. Organizar os documentos para aprovar a maturidade digital, estruturar uma cadeia de fornecedores que atenda a critérios ESG, colocar no papel de forma cristalina qual é a proposta de valor e a escalabilidade da ideia. Passar por tudo isso apenas para tentar uma vaga já obriga a empresa a subir de patamar. Sim, vira outra empresa. Mesmo que a aprovação não venha agora, o negócio se torna infinitamente mais sólido, mais profissional e mais competitivo para atuar dentro do próprio bairro, da própria cidade e do Brasil inteiro. A simples tentativa de entrar nesse túnel de vento burocrático já garante que a estrutura do avião fique mais forte. O conhecimento e as exigências descritas nas páginas de um edital desse porte são, na verdade, uma bússola apontando para onde o mercado corporativo global está caminhando, sabe? Se adequar a essas regras não é apenas cumprir burocracia, é garantir a sobrevivência e a relevância comercial a longo prazo, independentemente de onde o consumidor final esteja localizado. Bom, e se quem ouviu nossa análise até aqui sente que a ideia do projeto é fantástica, mas ainda esbarra naquela famosa insegurança técnica na hora de passar as informações pro formulário oficial, temos uma recomendação. Para quem sente que precisa de uma clareza maior para revisar ou inscrever o projeto sem medo de cometer erros eliminatórios, existe um caminho seguro.
É possível solicitar uma orientação técnica e personalizada diretamente com o Rodrigo Varanda. Basta acessar o site varandaverso.com e clicar no botão de WhatsApp que está disponível lá. Através desse canal, é possível receber as instruções necessárias para agendar um telefonema e entender exatamente como pode ser feita uma análise técnica e estratégica do projeto antes do aperto no botão de envio final. Sempre lembrando que, na grande maioria das vezes, uma revisão estratégica do olhar de fora já é o suficiente para transformar aquele medo de reprovação em clareza cirúrgica e convicção. Faz toda a diferença entre enviar um formulário torcendo para não ter errado nada e submeter um projeto com a certeza absoluta da consistência do que está sendo proposto ali. Por editais, existe uma meta estabelecida. Quando o canal atingir a marca de 1.000 inscritos, haverá uma aula aberta totalmente gratuita. E não será uma aula teórica. O objetivo é compartilhar tela e mostrar na prática e no detalhe como estruturar a planilha orçamentária de um projeto cultural e empreendedor sem cair nas armadilhas da matemática financeira. E para garantir que ninguém perca esse evento, e também para receber avisos em primeira mão sobre a abertura de novos editais, novos áudios e conteúdos estratégicos imperdíveis, fica o convite para integrar o canal Oportunidades no Varandaverso lá no aplicativo do WhatsApp. O link de acesso direto está disponível aqui mesmo na descrição do formato de hoje. E um aviso fundamental sobre privacidade e segurança digital: dentro desse canal do WhatsApp, nenhum número de telefone fica visível para as outras pessoas participantes. A privacidade e a segurança de quem entra são 100% protegidas e garantidas. Maravilha! E é importante ressaltar que todo este conteúdo analítico profundo já está à disposição no perfil atual onde a nossa audiência está sintonizada agora. Lá, inclusive, é possível encontrar outras análises rigorosas e áudios já publicados sobre o universo do fomento, editais e gestão inteligente. E muito em breve, toda essa biblioteca de conhecimento também estará distribuída e disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Deixamos aqui um imenso agradecimento pela escuta atenta, pelo foco nos detalhes e pelo tempo precioso investido nesta leitura. Lá no início, a gente falou sobre como a burocracia de um edital parece um túnel de vento assustador para aquele plano de negócios que estava tão bonito no papel, né? Pode parecer um terreno nebuloso e feito apenas para burocratas, mas quando a gente desempacota as regras de verdade, quando a gente entende o porquê de cada exigência técnica, a névoa simplesmente desaparece. Fica claro que as instituições só querem descobrir quem está realmente com disposição para crescer. A grande reflexão que fica para as pessoas que estão com o formulário aberto, prontas para submeter um projeto, é a seguinte: agora que as regras do jogo estão nítidas e os focos de avaliação foram revelados, qual é a história de impacto real que o negócio de vocês está preparado para contar ao mundo? Um grande abraço a quem nos acompanhou e até a próxima imersão. Até lá!